fazer o milagre. Porque foi em meio ao louvor, que o carcereiro se converteu a Jesus. Foi lá com o apóstolo Paulo preso, chicotado, apanhado, machucado, mas ele adorou de uma forma tão extraordinária que os céus se abriu sobre aquele lugar. E aí Deus colocou no meu coração essa canção que vocês estavam escutando ali. Uma canção que Deus ele fala assim: ainda que para te servir eu tenho que chorar. Ainda que para te servir eu tenho que derramar as minhas lágrimas. Ainda, Senhor, que eu tenha que chorar, eu permanecerei firme. Glória a Deus. E o Espírito Santo levou para eu cantar essa canção porque falou muito ao meu coração. Aleluia. Que somos recompensados de uma forma ou outra, Deus nos recompensa. Não desista de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Tá doendo? Passa mais. Tá chorando? Passa mais. Não desista. Eu quero que aí mesmo vocês assentados baixassem agora a sua fronte e colocassem na altura do teu coração. Oh, aleluia. Oh, escandala mais chuga, dele mais cheio. Oh, aleluia. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Ainda, Senhor, que para te servir eu tenho que chorar, Pai. Eu permanecerei firme porque Tu estarás comigo. Tu estarás comigo, Senhor. Aleluia. Oh, galera, com gemidos e palavras não pode explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve os gemidos do meu coração. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ver. Não dá pra viver. Bota a mão no teu coração e diga assim: sem sentir em meu. Sou eterno, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter um pouco. Mais uma vez, ó Jesus, diga assim: ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver
estamos completando hoje é sinal que Deus está neste lugar. Deus esteve sempre neste lugar. Ele sempre esteve no controle de tudo. Ele sempre está no controle de tudo. Então o Senhor diz para você: sirva a Deus, sirva ao Senhor, não para com homens, mas para Deus. A recompensa ela vai acontecer, a recompensa vai chegar na tua vida. Mesmo que muitas vezes você tenha que chorar, como diz essa canção, ainda crer. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Só vocês agora diga assim: ainda que bem alto. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Bem alto. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Diga bem forte: como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo está neste lugar. Amém? Vamos receber o nosso pastor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje é um dia de festa, um dia de alegria, satisfação, de prazer estarmos aqui juntamente com os irmãos, amém? Nesse culto de aniversário dos 10 anos desta congregação. Eu pedi aos obreiros, foram escolhidos para trazer cada uma palavra de 10 minutos. Vocês devem ter percebido que foi de forma regressiva, né? Começou pelo Gilberto, que está atualmente cuidando da congregação, e depois a quem antecedeu o Gilberto, o irmão Valdeci, que antecedeu o irmão Valdeci, a Sheila, que antecedeu a Sheila, representada pelo irmão José, foi a Josiane, quem antecedeu a Josiane foi a pastora, e quem antecedeu a pastora fui eu, que dei o início nesta obra aqui. Então, eu pedi que eles preparassem um versículo e me enviassem com antecedência, e eu fiz a anotação para mim poder trazer uma palavra em cima daquilo que eles fossem também compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. E é isso que eu quero fazer. Hoje é uma noite, não é necessário a gente falar
que Deus tem estado neste lugar, que Deus tem abençoado as pessoas aqui. Isto é notório. Quem está aqui, que congrega aqui na congregação, ou que já esteve trabalhando aqui, sabe que é uma realidade. Que essa porta foi uma porta que Deus abriu, é uma porta que permanece aberta. 10 anos de história. Escrever uma história pessoal já é algo significativo. E escrever a história de uma obra como essa é mais significativo ainda. Então é notório que Deus tem estado aqui, Deus tem abençoado. Então hoje é uma noite para nós falarmos da congregação. E nós estamos mencionando e falando a respeito dos obreiros, para ter eles como uma referência desse trabalho aqui. Mas nós sabemos disso e quero fazer menção disso, que tudo isso só foi possível completar esses 10 anos de congregação no Monjolo, porque muitas pessoas, algumas que estão aqui ainda, outras que já não estão aqui neste lugar, contribuíram para que essa história pudesse ser escrita. Amém? Então não é uma história escrita apenas por um pastor, não é história escrita apenas por alguns obreiros, é uma história escrita por pessoas que de alguma forma deram a sua contribuição com esse trabalho. E eu quero pegar exatamente o que cada um deles comentou, para mim poder falar a respeito um pouquinho da congregação do Monjolo. O irmão Gilberto falou a respeito do amor. E realmente eu creio que há 10 anos atrás, até um pouco antes do que isso, quando Deus colocou no meu coração o desejo de vir aqui no Monjolo, ungir as ruas, profetizar, esperar o tempo certo para conseguir esse local e abrir a congregação, eu creio que Deus já fez isso porque haviam pessoas aqui nesse bairro que o coração delas tinha desejo de servir a Deus, o desejo de ter um lugar para congregar, o desejo de ter um lugar para adorar a Deus. E durante todo esse tempo, o amor, a dedicação dessas pessoas é que ajudou a escrever essa história. É lógico que não podemos de forma nenhuma esquecermos que esses obreiros que aqui passaram deram uma contribuição muito importante de amor e dedicação para esse trabalho. A maior parte deles sai lá de Santo Antônio da Patrulha e vem aqui 1, 2 vezes por semana, dedica seu tempo, dedica amor, dedica investimento, né? Gasta gasolina no seu veículo, cruza essa estrada de chão. Em alguns momentos a estrada está boa, mas já tivemos épocas aqui que a estrada estava um pouco ruim. Mas esses irmãos, com muito amor e dedicação, se dedicaram nesse trabalho. Todos eles, desde o início, quando eu comecei essa obra, depois veio a pastora, também cuidou do trabalho por um tempo. Depois veio a Josiane e o seu marido Maninho, também se dedicaram com muito amor. Depois veio a Sheila e o Bino, também se dedicaram com muito amor aqui. Depois veio o irmão Valdeci e a Pâmela, também se dedicaram com muito amor. E agora, atualmente, o irmão Gilberto e a irmã Miga. Eu estou fazendo questão de mencionar o casal, porque a gente sempre orienta os nossos obreiros que eles trabalhem sempre como casal. O casal tem que andar junto, fazer o trabalho. Isso é importante, é uma questão de prudência. E esta é a orientação que eu sempre passo, não apenas para os obreiros, mas todos aqueles que têm alguma atividade na igreja. Então é certo que essa obra, ela se solidificou aqui neste bairro, porque existem pessoas aqui que trabalham com muito amor, diáconos que trabalharam com muito amor neste lugar, pessoas que limpam essa congregação, pessoas que vêm aqui, dão a sua contribuição, traz o seu dízimo, traz a sua oferta, aqueles irmãos que oram por esse trabalho, aqueles que estão aqui desde o começo e aqueles que já não estão mais, independente de qual seja o motivo, se estão em outra congregação ou alguns infelizmente se desviaram, mas nós sabemos que o ID de Jesus está sendo cumprido com essa porta aberta. O ID de Jesus, Jesus deu uma ordem, Jesus ele nos orientou que essa é a nossa missão. E aquele que sente no coração arder esse ID de Jesus, sabe que pode contribuir e contribuir muito para que esse trabalho a cada dia mais cresça. Esse ID não é apenas um ID para os nossos obreiros, é lógico
que em algum momento esse ID foi importante na vida deles. Passou pela minha vida e chegou até eles, quando eu os chamei e disse, olha, tem uma missão para vocês, cuidar do trabalho do Monjouro, cuidar da congregação do Monjouro. Foi um ID na vida deles, e eles obedeceram, eles cumpriram, eles vieram, fizeram a parte dele. Cada um deles teve o seu tempo aqui de trabalho. Isso serviu como experiência no ministério deles. Isso contribuiu para que eles crescessem também no ministério. Esse tempo também, você sabe que nesse tempo, nós tivemos tempos bons aqui na congregação. Teve um tempo período que eu estava aqui à frente da congregação, nós reunimos aqui 45, 48, 50 e poucas pessoas aqui na congregação. Tivemos tempos mais difíceis, não apenas no tempo da pandemia, mas em outros momentos também, tempos mais difíceis, tempos de dificuldade. Então nós sabemos que o tempo existe na nossa vida. Tivemos aquele tempo glorioso que nós tínhamos os nossos transportes, a Kombi vinha para cá. Nós tivemos um tempo que nós tivemos uma Kombi específica aqui para o Monjouro. Foi um tempo, esse tempo passou. Pode ser que um dia volte algo semelhante. Tivemos esse tempo, tivemos um tempo que nós buscávamos os irmãos do Monjouro para ir até a tenda lá em Santo Antônio da Patrulha, né? Teve um tempo que eu vinha buscar o pessoal e o Bino vinha trazer depois do culto, na sexta-feira. E aí um dia até foi engraçado que os irmãos disseram assim, ai pastor, quando nós voltamos com o Bino lá para o Monjouro, nós vamos daqui lá cantando. Aí eu falei, tá, mas e por que quando vocês vão comigo, ninguém vem cantando? Aí a irmã disse, porque daí nós vamos orando. Que eu vinha, mas vinha tocado, né? E o Pino vem com aquela tranquilidade, com aquela calma, desviando os buracos. E eu não, eu ia sobrevoando os buracos daquele cara. Então as irmãs iam orando e depois elas voltavam cantando, glorificando a Deus. Mas era um tempo, irmãos, era um tempo. Assim como cada obreiro teve o seu tempo aqui. Tempo de crescimento, de aprendizado, tempo de evoluir no ministério. São oportunidades que Deus nos dá. Para mim foi uma oportunidade importante quando eu abri essa congregação. Para mim foi um desafio também. Teve um período que nós cuidávamos da congregação aqui e tínhamos uma outra congregação lá no Rio dos Sinos. Eu fazia culto no sábado de tarde lá e fazia culto no sábado à noite aqui. Saía lá do Rio dos Sinos, mas vinha a 1000 para cá para poder fazer o culto. Foi um tempo para mim de aprendizado, de crescimento, um tempo que a gente aprendeu muito com os irmãos. Amém? Agora uma coisa eu digo para você, para algumas pessoas esse tempo passou, elas vieram aqui e foram embora, não ficaram conosco. Mas não sei se você notou que quase todos os obreiros que passaram por aqui ainda permanecem. Com exceção da irmã e do irmão que retornaram lá para a cidade deles, os demais todos permanecem e permanecem ativos no ministério. Em outros departamentos da igreja, mas atuantes na obra de Deus, porque entenderam que realmente era um tempo, e entenderam que esse tempo pode, em algum momento, mudar novamente. Então nós temos que entender isso, que é um tempo. Nós também entendemos, irmãos, que nós fomos escolhidos por Deus, nós não estamos aqui por acaso. Cada um que passou por aqui, não passou por acaso, passou aqui tendo a oportunidade de escrever a sua história aqui na congregação do Monjouro, nesses 10 anos. Tem irmãos que escreveram a história estando aqui à frente, diante desse púlpito, pregando, cantando, fazendo uma oração. Alguns estão escrevendo a sua história na congregação do Monjouro, porque são atuantes, são participantes, estão aqui todo o culto participando, estão aqui contribuindo, estão orando pelo trabalho, desejam, querem, acreditam que esse trabalho pode ir adiante. Então, irmãos, nós somos escolhidos por Deus. Você está aí hoje participando desse culto especial. Quem sabe você foi chamado, escolhido por Deus para escrever uma história também, seja aqui no Monjouro, ou seja em outro lugar. Nós fomos escolhidos por Deus. E para finalizar, a palavra da pastora a respeito da recompensa. Irmãos, se tem algo, se tem um investimento que nós fazemos
e ele é altamente recompensado, é na obra de Deus. Quanto mais você investir na obra de Deus, em todos os aspectos, pode ser financeiro, pode ser de tempo, pode ser de dedicação, pode ser pregando a palavra, cantando, não importa o que seja. Se tem algo que é recompensado por Deus, é a nossa dedicação na obra de Deus. A questão é que às vezes passa desapercebido. A gente não nota as coisas boas, as coisas grandiosas que acontecem na nossa vida, que são recompensas de Deus. Deus nos recompensando, dizendo: olha, estou te abençoando. Por quê? Porque você tem feito a obra, você tem se dedicado. E todos nós podemos fazer isso, irmãos. Você que está aí sentado, você que é um membro da igreja, você também pode fazer isso, dar a tua contribuição. Cada um vai contribuir da sua forma, de acordo com o seu chamado. Não são todos que são chamados, irmãos, para vir aqui atrás desse púlpito pregar a palavra. Não é todo mundo. É alguns que Deus escolhe, chama, capacita para isso. Né? Os obreiros que vocês já tiveram oportunidade, vocês que estão há mais tempo aqui na congregação, de acompanhá-los, nenhum desses obreiros chegou pronto para nós. Nós não temos nenhum obreiro. Aliás, a maioria das pessoas que trabalham conosco na igreja, eu arrisco dizer que 95% delas chegaram verde. Não chegaram prontos. Foram trabalhadas. Tivemos um tempo de treinamento, de orientação, de ensinamento, dando oportunidade. Né? Quem congrega conosco há mais tempo sabe que nós damos oportunidades. A pessoa tem desejo de crescer, desejo de aprender. É lógico, tem regra, porque todo lugar organizado tem regra. Isso é natural. Até numa casa, você pode ver, uma casa que tem regra é uma casa organizada. Agora, uma casa sem regra é uma casa bagunçada. E nós não gostamos de casa bagunçada, nós gostamos de casa arrumada. Então é lógico que nós temos as regras, nós temos princípios que nós seguimos. Amém? Mas todos aqueles que têm desejo no coração e manifestam esse desejo de contribuir na obra de Deus um pouco mais do que simplesmente sentado num banco, todos têm oportunidade de crescer. E os nossos obreiros cresceram muito. E eu acredito que muitos deles cresceram exatamente porque tiveram oportunidade de trabalhar aqui nessa congregação. Tiveram oportunidade. Amém? Tiveram oportunidade de vir para cá, aprender a servir, aprender a pregar, aprender a orar, a ministrar, a pastorear, a cuidar das pessoas. São oportunidades que Deus nos dá. Eu não seria um pastor se lá atrás não tivesse recebido oportunidades como esta. Na época nem era congregação, era ponto de pregação. O pastor chamava e dizia: ó irmão, vai abrir um ponto de pregação lá na casa da irmã fulano de tal. A gente ia lá, começava o trabalho, ficava um tempo lá fazendo trabalho. Daqui a pouco ele chamava e dizia: fecha o ponto de pregação. A gente fechava. Aí ele chamava de novo e dizia: agora vai lá na outra casa da outra irmã, abre lá. A gente ia lá, abria o ponto de pregação. Ficava um tempo, chamava, agora fecha o ponto de pregação. E assim era, mas era a oportunidade de crescer. E a gente aproveitou a oportunidade e a gente cresceu e entendeu que tinha um chamado. Então você está escrevendo, todos estão contribuindo de alguma forma, escrevendo esta história. E como disse o irmão José, muito bem colocado, o livro está aberto. O livro de Atos dos Apóstolos não terminou. Só vai terminar quando Jesus voltar. Nós podemos escrever um pouquinho da nossa história também e da nossa contribuição. Amém? Através desta congregação. Convidando as pessoas, falando do amor de Deus. Eu essa semana tenho pensado bastante nisso. Que às vezes algumas pessoas elas se frustram. Porque elas dizem assim: bah, pastor, a gente foi lá, fez o trabalho na casa da pessoa, a pessoa não quis ir na célula e não quis vir na igreja. Aí eu estava pensando essa semana, é verdade, né? A gente faz às vezes o trabalho nas casas
e as pessoas não vão para a igreja. Mas elas ouviram o Evangelho. Glória a Deus. A palavra foi ministrada. A semente está no coração. Aquela pessoa que você tem convidado, que você tem orado por ela, e você tem que continuar orando por ela, irmãos. Quem sabe se você parar de orar por aquela pessoa, não vai ter ninguém para orar por ela. Então continue orando. Ah, pastor, mas é osso duro de roer. Irmão, se o osso é duro de roer, dá uma fiada nos dentes e continua roendo esse osso aí. Não deixa de orar por essa pessoa. Continua falando de Jesus. Ah, pastor, mas eu insisto, ele vem uma vez na igreja, fica 2, 3 meses sem aparecer. Continue insistindo, orando. A semente está sendo semeada naquele coração. Se nós conseguirmos salvar essa pessoa, é o mais importante de tudo. Se deixarmos uma semente dentro de uma casa, e aquela criança que está dentro daquela casa, aquela semente germinar, e um dia ela servir a Deus, o nosso trabalho não foi em vão. Então vale a pena. Vale a pena ministrar. Eu conversava um tempo atrás com um pastor, amigo meu, e ele disse que em uma certa ocasião, ele estava cuidando de um trabalho, e era um bairro assim bem difícil. E aí ele ia para lá, fazia o trabalho, e pregava, e anunciava, e fazia de tudo. Aparecia 1, 2 irmãs no máximo, e apareciam 5, 6 crianças. Todo culto tinha lá 5, 6 crianças. Aí diz ele, eu não sei se é porque eu ministrava bem, ou se é porque eu dava um lanche para eles no final, ou dava um chocolate para eles no final. Mas um dia diz que ele se chateou, ele ficou chateado. Falou para Deus assim, falou, poxa vida, Senhor, eu estou vindo aqui pregar o Evangelho. Só ia 2 irmãs, e uma ainda dormia o culto todo. O público dele estava ruim, irmão, estava ruim. Lembrei de uma história agora. Não sei se eu devo contar ou não. Bom, né? É do mesmo pastor. A irmã chegou indignada para conversar com ele. Não sabe dessa história? Chegou indignada. Falou, não, pastor, eu tenho que conversar com o senhor. O que é, irmã? Não, o senhor vai ter que dar um jeito. Bem assim, pastor, o senhor vai ter que dar um jeito. Chama meu marido e dá uma bronca nele. Aí o pastor disse, por que, irmão? O que ele fez de errado? Não, pastor, não aguento mais passar vergonha. Todo culto ele dorme. O senhor tem que chamar ele e dar uma bronca nele para ele criar vergonha. Vir para a igreja para dormir? Não pode. O pastor, com toda a calma do mundo, olhou para ela e disse assim, irmã, o que é melhor? Teu marido dormir na igreja ou dormir debruçado num balcão de boteco? E a irmã disse, acho que é melhor dormir na igreja. Então, irmã, vem para a igreja, dá um aleluia bem baixo para não acordar ele e deixa, porque enquanto ele estiver dentro da igreja, pode ter certeza que alguma importância está tendo para ele. Amém? Aí deixa eu voltar para a história das crianças. Aí ele se chateou e falou assim, poxa vida, Deus, estou aqui ministrando, só vem 2 irmãs, uma dorme e a outra fica aí, parece que nem dá para prestar atenção. Aí fica só as crianças. E aí Deus respondeu com ele e disse assim, é porque eu te trouxe para cá para preparar uma nova geração. A semente está sendo plantada no coraçãozinho daquelas crianças e um dia vai dar resultado. Então, irmão, escuta o que eu vou dizer para você aqui. A semente está sendo plantada no monjolo. Quer ver uma revelação que Deus me deu? Tem gente que ouve o nosso culto, não vem na congregação, mas ouve o nosso culto, e a semente está sendo pregada no coração dessa pessoa, e Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar pelo monjolo então, em nome de Jesus. Me ajude nessa oração. Nós vamos orar por essa localidade, nós vamos clamar a Deus e vamos pedir para o Senhor, nesses 10 anos de história, nós possamos ainda construir mais 10 pela frente que virão, juntos, firmes aqui, e ganharmos muitas almas para Jesus. Senhor meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus nós cremos, ó Pai, que nós não estamos em vão neste lugar. Essa porta que o Senhor um dia abriu, é uma porta, Pai, para pregar o Evangelho na localidade do Monjolo, e nós cremos que essa semente que
está sendo lançada a seu tempo, ela germinará. Ela vai produzir, ó Pai. Ela vai alcançar famílias, vai alcançar lares, vai transformar pessoas. É por isso que nós oramos nesta noite e nós abençoamos o Monjouro. Abençoamos todas as pessoas que contribuem, que fazem parte dessa congregação. Irmãos que estão conosco aqui desde o início, alguns que chegaram no decorrer da nossa trajetória. Senhor, abençoe a todos com a sua graça e com o seu poder, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Vou passar por irmão Gilberto, que vai dar continuidade. Mais algumas coisas precisam ser feitas aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.